Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você e com sua família. Estamos aqui para mais uma transmissão de mais uma mensagem aí do Evangelho de Cristo Jesus, né? Estamos aí nesse propósito já desde a época da pandemia, toda semana aí trazendo mensagens aplicadas, né? Não fazemos um estudo bíblico, né, aprofundado, não, mas aplicações da palavra à nossa vida cotidiana. O texto de hoje está registrado no Evangelho segundo relatou João, capítulo 11. O texto é um pouco longo, né? Enquanto você vai encontrando, quero aproveitar para pedir que, se possível, compartilhe essa transmissão aí pela plataforma da tua rede social, pelo Facebook, envie para seus amigos pelo WhatsApp e, após terminar aqui, que você possa também seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal do YouTube, Evangelista Robson Camargo. Por lá você vai ter acesso a todas as demais transmissões, visto que o Facebook não salva mais as transmissões por mais de 30, 60 dias. Tá? Então, texto de hoje, Evangelho segundo relatou João, capítulo 11. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 44. Mantenha a sua Bíblia aberta, hoje a gente vai estar fazendo um pouco diferente. Eu geralmente leio todo o texto e depois vamos explicando verso a verso. Hoje estaremos lendo e explicando parcialmente, né, para não ficar aí demorado, né, dado o tamanho do texto. O tema da nossa transmissão de hoje, você pode estar vendo aí no título, Jesus em meus dias mais difíceis. Estaremos falando aí do texto da ressurreição de Lázaro. Então, sem mais delongas, João capítulo 11, a partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vamos parando então aos poucos, aqui do verso 1 até aí o 2, aliás, até o verso 3. Bom, introdução. As irmãs de Lázaro, mais especificamente Maria, né, tem uma história muito conhecida, né? A Maria, irmã de Lázaro, é aquela que, em gratidão a tudo que o Senhor tinha feito por ela, pela transformação que o Senhor havia provocado em sua vida, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos após chorar, né, de joelhos, e aí molhando os pés dele com as suas lágrimas, né? E essas duas irmãs com certeza já eram muito gratas ao Senhor, né? Dada aí a transformação na vida de Maria, mas ainda havia algo muito maior, muito mais aí grandioso a ser realizado. Transformação essa que elas nem imaginavam, né? Então, contextualizando, então, não eram pessoas comuns, pessoas aleatórias, eram amigos de Jesus, eram pessoas próximas, né? Tanto que o próprio evangelista aqui, João, né? O apóstolo João, vai estar chamando, olha,
era aquele a quem Jesus amava, né? As irmãs de Lázaro colocaram essa ênfase, né, para, quem sabe, de alguma forma, dar um argumento a mais para que Jesus se apressasse, estando ele onde estivesse, né, para vir ao encontro delas, né? João deixa essa informação bem clara. E aquela família, com certeza, era uma das famílias que Jesus tinha mais contato, né? Em outro momento, Jesus diz aos seus discípulos, né? Eu não tenho onde recostar a cabeça. Se vocês me procuram porque eu vou oferecer algum luxo, alguma questão a mais a vocês. Ele faz até comparações, né? As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem, uma das nomenclaturas que ele dá a si mesmo, o Filho do Homem, não tem aonde recostar a cabeça, né? Quer dizer o quê? Não tem parada certa, não tem uma casa onde ele um ponto de parada todo dia ali no mesmo lugar, como nós temos, né? Você vai para o trabalho, volta para a sua casa, né? O Senhor andava de um lugar para o outro, então o conforto, a garantia de um local seguro de descanso nem sempre era certo, né? Nem sempre era algo a se esperar. Então, dada essa introdução, vamos seguir aí com o texto. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Reparem que o Senhor, ele recebe a informação da doença do seu amigo e, consequentemente, a aflição que aquela família, também amiga dele, né, estaria passando. Ele recebe essa informação com muita tranquilidade. Ele não esboça inicialmente nenhum tipo de desespero, nenhuma agitação. Ele recebe aquela notícia e a primeira colocação que ele faz, a primeira frase que ele diz é: olha, não se preocupem, essa doença de Lázaro não é para a morte, não é dessa doença, não é neste momento que ele irá ter um fim, que a história dele terá um fim. O não é para a morte aqui não nega o fato de que Lázaro morreria após ali algumas horas. Mas quando ele diz não é para a morte, quer dizer o quê? Não é o fim dele, né? Não há motivo para desespero. Era uma maneira de Jesus dizer aí, longe ainda de Lázaro e de suas irmãs, mas aos seus discípulos: olha, aquietem o coração. Tudo está sob controle. Quando a gente fala de Jesus nos nossos piores dias, né, a primeira coisa que o Senhor faz, na maioria das vezes, não é resolver o problema que está fazendo com que os nossos dias sejam ruins. Muitas vezes somos imediatistas e queremos só queremos a solução. Se eu for o único, né, você me corrija aí nos comentários, né? Mas eu quero crer que não. Queremos muitas vezes a solução. O meu dia está ruim, a minha semana, o meu mês está ruim, então o Senhor precisa dar a solução para isso e rápido. Você não quer entender qual é a lição que você precisa aprender naquele processo, você não quer aprender nada sobre o que está acontecendo, como lidar com aquilo para que quando acontecer outras vezes você esteja mais maduro.
Não, você quer a solução para se ver livre daquele problema naquele momento e ponto. E Jesus estava dando ali a sua primeira lição dessa história aos seus discípulos. Tranquilizar o coração na certeza de que em Jesus tudo está sob controle, independente de quão ruim seja o cenário. Continuando então, verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. No verso 6, o Senhor já deixa um tanto mais explícito o fato de que ele não estava com nenhum tipo de pressa. Ele não sai afobado, ele não sai correndo. Ele ainda fica mais 2 dias. Como quem diz, olha, vou dar um tempo para que tanto vocês aqui, quanto Maria e Marta lá, entendam que há um processo muito maior a acontecer a respeito de Lázaro, né? E sim, Jesus estava dando tempo de Lázaro vir a óbito, né? Havia algo maior que ele faria, que não seria apenas uma simples cura, né? Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vou fazer mais uma pausa aqui no verso 11. A afirmação de que ele voltaria ali para a região da Judéia, proximidades ali de Jerusalém, né? Causou temor nos discípulos, né? Jesus ele andava por cidadezinhas, por regiões em volta ali de Jerusalém, enfim, do centro aí do judaísmo. E enquanto ele estava por essas cidades menores, né, os discípulos estavam mais tranquilos, mas se você ler em outras passagens, neste momento aqui, o Senhor já estava alertando aos seus discípulos: olha, chegará o momento em que eu irei até Jerusalém, e lá eu serei preso, serei julgado, serei morto, né? Apanharei muito, é necessário que isso aconteça, e isso estava já na mente dos seus discípulos. Então eles já alinharam ali, olha, ele está indo, de vez de ele ir mais para longe agora, ainda para outras cidadezinhas, agora ele já quer ir para o local mais perigoso, então quer dizer que é o fim. Então vamos, né, tentar alertar ele, lembrá-lo, né? Ó, Senhor, lá é o foco do problema, lá é onde estão reunidas as esferas mais altas do judaísmo, as pessoas que você tem incomodado, que o Senhor tem incomodado com seus milagres, com seus ensinamentos. Ali os discípulos estavam tentando aconselhar a Jesus: olha, o Senhor não acha melhor seguir por outro trajeto? Evita ali agora. E o Senhor dá uma resposta parecendo ser uma parábola para eles, né? Olha, se alguém anda de dia, tropeça.
Se alguém andar de dia, aliás, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Aqui o Senhor não está falando da luz do dia e da noite normalmente, então olha, se eu for para tal lugar agora, nós vamos viajar de dia. Ele não está falando de coisas tão banais. Ele está falando dele próprio. Ali ele está dizendo, olha, eu não estou preocupado com os perigos que eu corro. Eu estou preocupado porque eu sou a luz do mundo e há pessoas que precisam ser alcançadas por mim, pela luz do mundo. E se eu não for até lá, essas pessoas continuarão em trevas, tropeçando e caindo. Então é muito mais importante para mim levar a luz, levar a mensagem, levar as boas novas de salvação para essas pessoas, do que me preocupar com perigos. Outra lição que o Senhor dá para os seus discípulos. Aliás, né? Seriam dias de muitas lições. Né? Aqui já é a segunda. Ele está deixando claro que a sua missão, que servir ao Senhor, é mais importante do que dar atenção aos seus próprios medos. É óbvio, o Senhor é 100% homem, 100% Deus. A sua natureza humana, sim, poderia estar com tanto de medo, de receio. Ele não era alguém sem sentimentos. É óbvio que ele sim estava receoso em voltar para aquelas regiões, mas o seu coração estava voltado à vontade de Deus. E aí ele começa uma outra citação que inicialmente causou uma confusão na mente dos seus discípulos. Repetindo então aqui o verso 11. Isso dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. No verso 14, os discípulos começam a ter uma noção da seriedade da questão. Poucos momentos antes, o Senhor falou, olha, essa doença não é para a morte. E agora ele diz, olha, Lázaro está morto. Aqueles homens, aquelas pessoas tão próximas do Senhor estavam passando por um teste bem sério. Eles chegaram a acreditar que Lázaro estava dormindo. Então, olha, ele está apenas dormindo, eu vou chegar lá e vou deixar claro que é apenas um sono. Parecia algo estranho, né? Porque o Senhor viajaria para alertar uma família, para acordar uma pessoa que está dormindo a mais do que deveria? Tamanha era a confusão de mente daqueles homens, né? E aí Jesus dá um choque de realidade. Ei, acordem. Lázaro está morto. Quando eu falo que ele está dormindo, é que ele está morto. E ao mesmo tempo estou dizendo que, para mim, para o Senhor, ele ter morrido, para mim, que sou o dono da vida, é como se eu acordasse alguém que está dormindo. Mas ainda assim, a informação não estava processando bem na mente daqueles homens. Seguindo então a leitura. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O Senhor faz outra fala, né? Aqui, olha, eu estou alegre de que eu já não estava lá,
de que estamos aqui longe e eu estou junto com vocês. Então, a lição não era apenas para Marta e Maria. A lição inicial era para os discípulos. Reparem que uma informação, uma fala do Senhor para eles já era difícil de ser processada na mente deles. Imaginem uma ressurreição que aconteceria pouco tempo depois. Então o Senhor diz que se alegra de que ele já não estivesse lá próximo para que apertassem ele, para que ele chegasse antes. O Senhor está ali trabalhando a fé daqueles homens para os nossos dias. Muitas vezes a nossa petição, a nossa oração, ela não é atendida de imediato, porque queremos muitas vezes usar as nossas orações como facilitador, como um auxílio facilitador. Muitas vezes a nossa carne medrosa, covarde, nos faz orar pedindo a Deus que facilite a nossa vida. Só que quando pedimos que o Senhor facilite a nossa vida, Senhor, me livre dos problemas, me livre de dias difíceis, me livre de tudo que me aborrece. Se o Senhor fizer isso, permaneceremos como pessoas imaturas, sem experiência, que não sabem lidar com nada. E não é essa a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso, Ele permite muitas vezes que passemos por processos que não têm uma resolução tão rápida, para que isso gere experiência em nós. Né? Seguindo então, Tomé. Aquele mesmo Tomé, que também é conhecido mais por outra história do que por essa. Talvez quem se lembrasse da história de Lázaro nem passava pela cabeça, né? Que Tomé participa ali. Tomé é aquele mesmo Tomé que quando o Senhor morre, ele diz, olha, eu só acredito que ele ressuscitou se eu ver, se eu colocar a mão, se eu tiver a prova, né? Tomé é movido a garantias, né? A certezas, a provas factuais, né? E aqui ele já dava sinal, né? Olha, não tem muito o que fazer, né? Tomé não era... Aparece uma rima, um trocadilho, mas definitivamente Tomé não era uma pessoa de fé, né? Tomé era uma figura assim que não conhecia o significado de perseverar. Então, olha, vamos, né? Estamos falando para ele que lá é perigoso e ele quer ir para lá. Então, ok, vamos lá para morrermos com ele. Quer dizer o quê? Sabemos que ele vai morrer lá. Estavam colocando limites no Senhor. O Senhor nunca escondeu deles passo a passo o que aconteceria se naquela viagem o Senhor fosse ser morto. O Senhor avisaria eles. O Senhor estava falando, estamos indo lá para que o nome do Senhor, o nome de Deus Pai seja glorificado através do que está acontecendo com Lázaro. Eles escutam por uma orelha, soltam pela outra e falam, bom, é uma situação difícil, lá as pessoas detestam ele, então ele vai morrer. Então, ainda que ele queira fazer alguma coisa, ele não pode. A incredulidade estava ali sendo o fator principal no meio daqueles homens que conheciam tanto ele, que conheciam tanto a Jesus. Verso 17. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Então, do verso 17 ao 19, João vai relatar que
a viagem de Jesus foi longa, né? Ele não estava perto, ele não estava perto da onde ocorreu aí o falecimento de Lázaro. Ele viajou por um longo tempo, né? O texto vai dizer que quando o Senhor chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Repare que quando a notícia chegou, Lázaro ainda estava em estado grave. Ele não estava vivo. Agora, quando o Senhor chega, ele já estava sepultado. Então, já havia morrido, velado e sepultado 4 dias antes. E talvez pela proximidade com Jesus, né, a palavra em nenhum dos outros evangelhos vai dizer de fatores pessoais da vida de Lázaro e de sua família, do quanto eles porventura seriam conhecidos, né? Mas podemos supor aí que pela proximidade com Jesus, né, e pela história já de Maria, irmã de Lázaro, então, em locais onde o Senhor operava milagres, transformações, aquelas famílias também ganhavam um certo destaque. Olha, naquela casa mora uma família onde aquele professor, aquele profeta atuou, e aí as pessoas iam até lá também saber dele. E também podemos supor que, sim, eles tinham muitos amigos. Nem você que me acompanha, nem eu, não somos famosos, e ainda assim, né, conhecemos bastante gente. Então agora a cena vai sendo montada, né? Estamos aí já no processo de luto daquela família, e Lázaro já está lá sepultado há 4 dias. Avançando então na leitura. Verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Parando aqui no verso 27, a recepção a Jesus. O Senhor chega, família enlutada, Marta sai já apressada para ir receber Jesus. Quem conhece a história de Marta e Maria, né, a primeira citação a elas, né, ou uma das citações a ela, é uma história bem conhecida, onde Marta está atarefada em casa fazendo as tarefas domésticas e Maria se senta aos pés do Senhor para aprender. Aqui, novamente, a diferença é gritante, né? Marta, ela sai desesperada para abordar o Senhor e dizer o que ela pensa a respeito de tudo o que estava acontecendo. Maria ainda fica um tempo lá, espera o momento, né, que julga melhor de ir falar com o Senhor. E Marta faz a seguinte colocação, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não agradece, pelo menos no registro aqui do texto, Marta não agradece. Marta não pede para ele fazer alguma coisa. Marta simplesmente lança essa frase, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão
não teria morrido. Então, basicamente, olha, Senhor, o Senhor tem parcela de culpa, que a minha família está em luto. Como quem diz, olha, o teu amigo morreu e você não, e o Senhor não estava aqui. A atitude de Marta não parece muito legal, né? Muitas vezes agimos da mesma forma. Muitas vezes queremos culpar o Senhor pelo que está dando errado na nossa vida. Queremos dizer, Senhor, se o Senhor tivesse agido em tal situação, eu não teria perdido meu emprego. Se o Senhor tivesse agido na outra situação, meu familiar não teria morrido. Se o Senhor tivesse agido em outra situação, e vamos listando. Quando não tomamos cuidado, somos pegos reclamando em oração. Nossa oração se torna reclamação. Reclamações listadas. E o Senhor diz a ela, olha, aliás, Marta prossegue dizendo, mas eu sei. Então ela faz ali desculpem, ela faz ali uma mistura, né? Ela está indignada, ela está ali meio que afrontando ao seu amigo, né? Olha, o Senhor deveria estar aqui, o Senhor não deveria ter se demorado tanto. Aí ela faz ainda aquela meia-culpa, olha, mas eu sei que tu és o Cristo e que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele fará. Então eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Ela não diz de fato, eu sei que o Senhor pode fazer meu irmão voltar à vida agora. Ela deixa claro a posição dela. Olha, Senhor, mas eu sei, tá? Eu estou te afrontando aqui, eu estou dizendo que meu irmão está morto e o Senhor tem parte nisso, mas eu creio, eu continuo crendo no Senhor. Fé esquisita, né? Que fé é essa que você crê no Senhor, mas você também culpa o Senhor pelas coisas que estão dando errado na sua vida? E as lições vão continuar aqui. Jesus responde, olha, teu irmão há de ressurgir. E aí a fé de Marta é testada. Olha, Senhor, eu sei que meu irmão há de ressurgir, como quem diz, né? O Senhor está querendo me ensinar sobre a lei de Deus? Eu também conheço. No último dia, o Senhor levantará da sepultura todos aqueles que viveram para Ele e viverão eternamente com Ele. Eu sei essa parte, eu sei. Marta, baseada em suas certezas, em sua fé de informações, está ali confusa. Quantos que não fazem o mesmo hoje? Quantas pessoas te conhecem aí de cor? 10, 12, 15 versículos, textos da palavra, postam, recitam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tantos outros, né? Recitam textos para usar como argumentos, para usar como escudos, mas na verdade sua fé é muito fraca, para não dizer morta. E o Senhor responde novamente, olha, não é disso que eu estou falando. Eu sou a ressurreição. Não estou falando aqui, Marta, que ele vai ressuscitar no último dia, não é esse o meu interesse agora. Eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Como quem diz, você realmente está prestando atenção com quem você está falando?
Com o dono da vida, Marta? Sim, Senhor, eu creio, ela responde. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela continua recitando informações. Olha, Senhor, eu creio que tu és aquele que fez tantas coisas e tal, 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 tal. Mas continua com a mesma atitude. Verso 24, ou 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta encontrara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, imaginando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda que foi a mesma frase, mas repare que Maria dá outro tom para essa fala. Ela se lança aos pés dele num tom de desespero, num tom de alguém que está dizendo: olha, Senhor, olha o que aconteceu. Né? O tom que Maria fala essa frase já não é de afronta. É de alguém buscando aconchego, é de alguém buscando ali consolo no seu momento mais difícil. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito, comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, venha e veja. Repare que com Marta o Senhor não se emociona. O Senhor não tem o seu espírito agitado. Aliás, como eu disse agora há pouco, até esse momento não havia nenhuma agitação em Jesus. Mas o coração contrito, o coração obediente de Maria, a atitude não afrontosa dela, de no seu momento mais difícil se lançar aos pés do Senhor e: olha, Senhor, tá difícil. Eu sei que poderia ser mais fácil se o Senhor agisse antes, mas que bom que o Senhor está aqui. Essa atitude mexeu com o coração do Senhor. E aí ele pergunta: onde o sepultaram? Como quem diz: sim, agora é o momento em que eu vou interferir. E aquelas pessoas que estavam ao redor dele, repara que Maria não veio sozinha, havia outros judeus ali acompanhando ela. E agora eles vão até o sepulcro. E o versículo mais curto da Bíblia, né, verso 36, 35, aliás, Jesus chorou. É muito raro você ver algum registro dizendo que Jesus estaria chorando, né? E aqui ele chora. Aqui o Senhor, sabendo ainda do que ele ia fazer, mas ao ver a dor dos seus amigos, ao ver a dor daquela família, o Senhor chora. Temos que ter a noção de que o nosso Deus, ele é pessoal. A nossa relação com Cristo é uma relação pessoal. Não é como deuses pagãos, como imagens presas em santuários, em prateleiras, em tantos lugares, imagens mortas. Não. Nosso Deus é um Deus pessoal, que interage conosco, que se compadece da nossa dor.
E o Senhor chora. No verso 36 diz: Então disseram os judeus: Vejam quanto o amava. Mas alguns discordaram, dizendo: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Já começa ali uma agitação naquele lugar. No meio do luto, a indignação. Pessoas ali estavam enlutadas, dando apoio àquela família, agora apontam o dedo no rosto de Jesus e dizem: olha, se este aí fosse o Messias, ele estaria aqui para resolver o problema antes. É algo incomum aos nossos dias? As pessoas querem um Cristo manipulável. Querem um Deus que está ali quando você precisa, da maneira que você precisa. E se não resolve da maneira que você espera, será que é Deus mesmo? Será que ele ainda age? Estranho é pouco, não? Jesus agitando-se, verso 38. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. O Senhor não vai lá retirar a pedra, ele manda outro retirar. Embora algumas pessoas façam uma aplicação bem esquisita deste texto, dizendo: aquela pedra simboliza a pedra da incredulidade, o nosso coração de pedra. Não dá para fazer uma tortura aqui ao texto e fazê-lo dizer o que ele não diz. A pedra ali significa a parte humana, a nossa parte de resolução e mais nada. Quando o Senhor manda aqueles homens removerem a pedra, ele está dizendo: olha, o meu trato aqui é com Lázaro. Eu não vim aqui fazer o que vocês podem fazer. Não tinha nada a ver com incredulidade aquela pedra. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer algo maior do que girar uma pedra. Ele poderia, com a mesma voz que ele vai dizer daqui a pouco: Lázaro, vem para fora, ele poderia dizer: pedra, revolve-te, saia do caminho. E a pedra sairia, pelo poder da sua palavra. Mas o Senhor não estava ali para fazer um show. E ele disse: tirem a pedra. Essa parte não é minha. E alguns homens vão lá e rolam a pedra daquela gruta. Lázaro não estava enterrado, tá? Ele estava numa gruta, então estava sepultado na parede, em um pequeno tipo de caverna, né? Uma estrutura dentro de uma rocha, né? Então a pedra agora é removida, rolada para o lado, e a sepultura está aberta. Marta, novamente Marta, chega perto de Jesus e diz: Senhor, estou aqui de novo, Senhor, para aconselhar você, para aconselhar o Senhor. O Senhor deveria saber, né? Ele está morto há 4 dias, né, Senhor? Já está cheirando mal, já está no começo da decomposição. Como quem diz: agora que o Senhor quer fazer alguma coisa, Senhor? Novamente Marta, sendo Marta, dando conselhos
tentando dar limites ao que o Senhor poderia fazer. Quantas lições, não? Desde que começou esse texto. Talvez a menor lição de todas aqui seja com o próprio Lázaro. Marta precisava aprender muita coisa. Ainda que estivesse passando pelo luto, pela dor, mas todo aquele processo estava fazendo com que ela aprendesse realmente quem era o Cristo. E ela tenta aconselhar o Senhor: Senhor, não mexe no meu irmão mais. Já está cheirando mal. Já é uma situação que já ninguém quer, né? Vai ficar desagradável. Abra um parênteses. Se o Senhor falhar, vai ficar feio. Talvez o cheiro forte aqui não seja da putrefação, da decomposição de Lázaro. Talvez o cheiro ruim maior desta cena seja da incredulidade de Marta. Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu já não disse que se você crer, verá a glória de Deus? Jesus já não dá uma resposta muito branda, né? Como quem diz: olha, Marta, eu já falei para você que se você crer, você verá coisas grandes. Aqui o Senhor não está dizendo: olha, todo mundo que perder um ente querido tem que crer que ele vai levantar do caixão. Não é disso que o Senhor está falando. Mas ali era um caso específico. O trato dele com Marta já era antigo. O Senhor já vinha ensinando Marta de quem ele era, do que ele podia fazer. E agora ele relembra ela. Fala: Marta, você está esquecendo, Marta. Eu posso fazer todas as coisas. Se você crer, você verá o meu poder ser manifestado. E agora é o final da história. Jesus, após tirarem a pedra, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então ordenou Jesus a eles: desatai-o e deixai-o ir. E aqui o Senhor traz de volta à vida aquele homem que já estava morto há 4 dias. Após trazer tantas lições para Marta, para Maria, para os seus discípulos, o Senhor encerra com chave de ouro. O Senhor manda tirar a pedra e diz: Lázaro, meu amigo Lázaro, venha para fora. Necessário que se diga, se ele não falasse Lázaro e falasse apenas venha para fora, aquele cemitério inteiro se levantaria e sairia para fora pelo poder de sua palavra. Por isso ele diz o nome. E Lázaro agora volta à vida. É claro, anos depois Lázaro morre, agora em definitivo. Mas naquele momento, Lázaro é trazido à vida. E você imagina, use a sua imaginação, você já falecido, se ver ali ser tirado do seu sepulcro e aí agora vivo novamente. Imagina o significado da vida daquele homem. Imagine agora como que
a Marta, Dona Marta, né? Como que ela via o Senhor? Aquela que tentava aconselhar o Senhor, dizer ao Senhor o que fazer, o que não fazer, agora vê que Ele é dono da vida e da morte. E é com essa afirmação que encerro essa transmissão de hoje. Aliás, a ministração, ainda faremos a oração final. Temos que sempre trazer à nossa memória que o Senhor é Senhor da vida e da morte. Nada está fora do controle dele. A sua doença, o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor, aquela injustiça que você está vivendo hoje, aquela situação que ninguém sabe, que você fala com Deus chorando, molhando o teu travesseiro de lágrimas. Até sobre essa situação o Senhor tem controle. Confie que não que Ele fará agora o que você quer, mas que Ele te ensinará algumas questões e que sim, toda e qualquer situação Ele pode resolver. Basta agir não como Marta, mas como Maria, sua irmã. Se lance aos pés dele. Coloque toda essa situação, ainda que Ele saiba, mas Ele quer ouvir da sua boca, como um ato de dependência. Fale, Senhor, eu não estou suportando, isso está difícil. Interage, interfira. E você vai ver o Senhor agir na sua vida e na vida da sua família. Talvez você não tenha um ente morto neste momento. Talvez você não tenha uma situação de luto. Mas algo muito terrível também. Então queremos encerrar essa transmissão fazendo uma oração nesse sentido. Não só para que o Senhor mude a situação, mas para que esclareça o teu coração do que é necessário fazer até que isso aconteça. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai Santo, Pai Eterno, hoje o Senhor nos trouxe novamente à memória a história de Lázaro e de sua família. Pai Eterno, quando passamos por momentos de dificuldade, momentos de intensa dor, muitas vezes, se não tomarmos cuidado, queremos afrontar o Senhor e culpá-lo por tudo que acontece. Mas se não fosse o Senhor, como estaríamos? Quanto que o Senhor já fez por nós e nesse mesmo espírito eu quero pedir por essas vidas que estão nos ouvindo. Se há alguma causa terrível, se há alguma causa de intensa dor, se há alguma enfermidade que a medicina não está dando resultado, se há alguma situação muito difícil ao olhar humano, pedimos que o Senhor interfira e venha trazer o alívio, a solução, o consolo, o conforto, a paz, a tranquilidade de mente e de coração, mas em todo esse processo, a sabedoria para o amadurecimento, pois seja a questão financeira, seja a dor, seja o luto, seja a enfermidade, não passaremos apenas uma vez. Então pedimos, seu Pai, fala não só ao coração dos que me ouvem, mas também ao meu, de maneira que amadureçamos rumo à Tua vontade e que o Senhor nos fortaleça em meio às dificuldades. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso. História um pouco mais longa, então a live também passou um pouco do tempo médio. Mas agradeço aí por quem nos acompanhou até aqui, agora no ao vivo, e para você que assistiu posteriormente. Uma excelente semana para você e para sua família, e reflita durante essa semana. O teu Deus é dono da vida e da morte. Não coloque o seu problema acima. Não dê poder a ele. Mas se lance aos pés do Senhor, apresente a sua dor, e Ele vai te ensinar a passar pelo processo
até que chegue o momento em que ele interferirá. Uma excelente semana para você e sua família, e se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, entre 10 e 10 e meia da noite, estaremos aqui novamente para mais uma transmissão do Evangelho. Mais uma mensagem aí de edificação para você. Até lá.